Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 125. Título: Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, João 16, 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, mais uma vez nos reunimos aqui virtualmente para darmos continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita pelo Grupo Espírita Francisco de Assis. A obra estudada hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar do capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje o tema abordado será Conhece-se a árvore pelo fruto, tratado nos itens 1 a 3, Missão dos profetas, item 4, e Prodígios dos falsos profetas, item 5. Então, esse capítulo inicia com 3 passagens bíblicas. Nós vamos, então, passar a leitura delas antes dos comentários. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Por fim, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Assim, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-te todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Vejam que significado bonito e importante. Instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Quanta responsabilidade nós espíritas temos! Nós que cremos, que estudamos, que a vida continua, que a vida é uma só, né? Que a colheita é livre, que a plantação é livre, perdão, e a colheita obrigatória, que nós fazemos a nossa vida, que nós temos a responsabilidade sobre o que nós vivemos, né? Sobre as nossas escolhas. Enfim, o quanto que nós podemos ajudar, né? Auxiliar nossos irmãos com os esclarecimentos, porque é muito importante o estudo. É muito importante o conhecimento, a busca do conhecimento, porque os falsos profetas, eles se favorecem do desconhecimento alheio. Os ditos milagres, prodígios, né? Situações que como se pudessem mudar, né, ou vencer as leis da natureza, que nós sabemos que não acontece, né? Se Deus criou a natureza, que sentido haveria em alguém conseguir derrogar uma lei da natureza? Se ninguém é superior a Deus, causa primária de todas as coisas? Então é importante nós termos em nossa mente a claridade do que de fato é verdade e do que não é. Do que de fato nós precisamos saber nesse momento, que Deus nos permitiu saber nesse momento, e o que não é ainda nos dado a conhecer. E também verificar, especialmente, o cunho, o conteúdo das mensagens que são passadas, né? Porque, lembrem do título inicial, conheceremos as árvores pelos frutos. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante do Evangelho. Todo o Evangelho é importantíssimo, toda a codificação, enfim, todo o ensinamento de Jesus. Mas é que esse capítulo
ele é um capítulo que nos leva a nos instiga a tratar de termos vigilância. São advertências de quanto é importante a gente saber distinguir o falso do verdadeiro, né? E como é que a gente faz isso para distinguir o que é falso do verdadeiro? Aí a gente vai fazer um cotejo aqui com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, que trata das leis morais, capítulo 1º, intitulado Da Lei Divina ou Natural, Conhecimento da Lei Natural. Na questão 619, Kardec pergunta aos espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, né, para a gente poder saber distinguir, enfim, né, o certo do errado? Será que só algumas pessoas foi dado esse conhecimento? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se dediquem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Olha que bacana, né? Todos chegaremos lá. Mas, por hora, nem todos conseguem compreender. E continua. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, né, da lei do progresso. Visto que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha despendido ou se esclarecerem? Né? Cada um tem o seu momento, todos fomos criados simples e ignorantes, né? Ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos muitas vezes em fases diferentes, mas não podemos esquecer que quem está à frente, né, deve ajudar, né? A gente deve olhar acima para agradecer, à frente para ajudar e atrás, quer dizer, à frente para pedir ajuda, né, para aqueles que estão mais à frente de nós em conhecimento, em moral, e atrás para ajudar. Né? Por isso vivemos em comunidade, para que um ajude o outro, para que a gente já possa aprender um com o outro. Né? Não de uma forma egoística só para nós mesmos, mas nós precisamos também estender a mão àquele irmão que ainda não conseguiu alcançar o pouco que nós já conseguimos. Né? Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ainda nesse capítulo, trata assim, o Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Né? Se é dada a todos, enfim, aonde que ela está escrita? E os espíritos respondem, na consciência. O que significa dizer que independe da religião, independe do ensinamento da família, independe do país que a pessoa nasça, todos nós temos em nossa consciência a lei de Deus. Né? O que é certo, o que é errado, está ali na nossa consciência. A questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Lembra que a gente leu lá a mensagem com relação aos falsos profetas? Por isso a gente está trazendo essa questão aqui, porque está diretamente relacionada com o tema do estudo do Evangelho. O verdadeiro profeta, respondem os espíritos, é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras, olha o fruto, né? E pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha o cuidado que a gente deve ter ao ouvir outra pessoa, né? Ao ler um livro, ao assistir um filme, ao ver uma palestra, enfim, no nosso trabalho, na nossa casa, na rua. Quem são aquelas pessoas que nós estamos dando ouvidos? Que mensagem elas passam? É uma mensagem de amor? É uma mensagem de bem, né? Lembra que as palavras demonstram o que há dentro do coração?
Ou será que são mensagens de ódio, de rancor, de vingança? Nós precisamos estar atentos a isso. E como é que a gente vai saber que exemplo que a gente tem? Na questão seguinte, lá do Livro dos Espíritos, a 625, Kardec pergunta exatamente disso, né, do modelo. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a menor resposta, que é uma única palavra, de todo o Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus, né? Então, assim, o que que Jesus nos ensinou, né? O que que esse irmão que nos trouxe o exemplo, né, da atitude moral, da perfeição moral, né? Ele é o tipo de perfeição que nós tivemos aqui presentes na Terra, mais pura, né? É o nosso irmão Jesus, que nos ensinou a mansuetude, a humildade desde o nascimento, né? Desde a escolha da família que ele viria, né? Do perdão, de estar com os doentes, com os leprosos, com as prostitutas, com todas as pessoas que tinham problema, porque ele, como médico, veio para estar entre os doentes. E quantas vezes nós nos sentimos aspas superiores aos nossos irmãos de jornada, né? Não queremos nos juntar a pessoas que não estão numa situação idêntica à nossa, semelhante à nossa, então que a gente possa lembrar do nosso exemplo, que é Jesus, né? E para conseguir mudar essa nossa forma de pensar, né? E de agir. Então eu volto a dizer, esse capítulo é um capítulo que trata de vigilância. Ele nos adverte, né? A como a gente deve escolher o que falar, o que fazer, os nossos frutos, a gente ficar atento aos nossos frutos, às nossas atitudes, às nossas palavras, sabe? E como é que a gente faz isso? A gente precisa se conhecer. E aí vem a questão da busca do autoconhecimento, para a gente poder fazer a nossa reforma íntima. Se a gente não reconhece as nossas faltas, se a gente não reconhece que os nossos frutos precisam melhorar, que tem fruto que não está saindo saudável, né, que não está fazendo bem nem a nós e nem a ninguém, a gente não tem como buscar melhora. Então a gente precisa verificar se o nosso coração é um solo fértil para a nossa evolução, para as sementes do bem que a gente precisa plantar, né? E a gente precisa fortalecer as nossas virtudes que nós já temos, que nós já conquistamos, e trabalhar todo o mal ou vício que nos impede, que dificulta a marcha da nossa evolução. Quais são as minhas dificuldades, né? O que eu preciso melhorar? E isso todos os dias. A gente precisa fazer isso cotidianamente, né? Para a gente poder desenvolver os frutos da fraternidade, da caridade, da solidariedade. A gente precisa não propagar informações falsas, maledicências, né? A gente precisa passar pelos 3 crivos conforme nos ensinava Sócrates, né? Verificar antes de passar adiante a informação se é verdadeira. Se for verdadeira, se tem utilidade. Se for verdadeira e tiver utilidade, se tem generosidade na mensagem. Se não for verdadeira, nem continua. Se for verdadeira, mas não tiver utilidade, não continua. Se for verdadeira, tiver utilidade, mas não for generoso, também não. Sabe, a gente precisa cuidar de não passar informação falsa, informação maledicente, porque isso são frutos ruins. Isso demonstra uma árvore doente e a gente precisa nos sanar, sanar as nossas doenças, sabe? Buscar nos melhorar. Então, se a gente ficar agindo no erro, a gente vai perdendo a capacidade de compreender, de se colocar no lugar do outro. Por isso, a gente precisa estar vigilante para não nos acomodarmos no erro, né? E é isso, aos poucos.
Aos pouquinhos a gente vai buscando acertar, melhorar o nosso coração, verificar o que que a gente está produzindo, o que que a gente está semeando, sabe? O que que a gente está colocando no nosso coração, como é que a gente está vibrando esse coração, as palavras que a gente está ouvindo, que a gente está falando, o nosso tempo, como é que a gente está empregando. Lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E a gente buscar ter nele o exemplo de mansuetude, passividade, humildade, amor, buscar estudar para aprender e aprender, exercitar. Isso a cada dia, todos os dias. Trabalhar os erros e as dificuldades para que a gente possa nos melhorar e fazer a nossa transformação, a nossa reforma, para o nosso bem de todos que convivem conosco, né? Que a gente possa ser exemplo do bem. E assim, transformando o nosso coração, a nossa forma de agir, né? Queria deixar para finalizar aquela mensagem, né? Muito conhecida no meio espírita, que Kardec fala lá também no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a obra que a gente está estudando, só que é no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, e tem quatro os bons espíritas. Kardec diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Que a gente possa, Pai de amor e bondade, ter esse firme propósito de nos melhorar, nos transformar moralmente, né? E empregar esforços nesse sentido, sinceros e constantes. Então eu me despeço do estudo de hoje, pedindo a Deus que nos fortaleça nesse propósito e que a gente possa continuar estudando e buscando a melhora do nosso íntimo, né? Até o próximo estudo, fiquem todos com Deus.